Graça e paz, da série Teologia do Meu Quarto. Hoje vamos falar no Salmo 103. Eu faço as minhas séries, mas às vezes Deus fala comigo em outra palavra, eu não vou ignorar o Espírito, né? E o que diz lá, eu vou pegar só algumas partes, do verso 15 ao 17, porque, claro, não dá pra fazer o Salmo inteiro, mas geralmente vai me levar algum tempo. E aqui eu faço a minha meditação, né, no meu estudo. Diz ali: Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Esse é um dos meus salmos prediletos. Apesar que eu sou suspeita, porque toda vez que eu faço um vídeo eu tenho um dos versos prediletos. Mas esse definitivamente é um dos meus salmos prediletos. E principalmente essa parte onde ele fala sobre como o homem é temporário, como o homem não é eterno, mas como o Senhor é eterno. E ele começa ali fazendo uma comparação muito bonita, ele faz um paralelismo já no verso 15. Talvez não dá pra ver no, tô vendo aqui, não dá pra ver no na tradução, mas ele começa comparando primeiro com uma erva, depois ele compara com uma flor, uma forma de paralelismo. E ele começa a falar que o homem, da bondade do Senhor, esse salmo fala muito disso, da fidelidade de Deus. E ele fala de como o homem é temporário, como o homem não. Como é que eu diria? Não dá pra confiar. Jesus mesmo fala que vocês que são maus sabem dar bons frutos, quanto mais. Bons presentes, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E a Bíblia tem esse tema de capa a capa que o homem é inconstante. O homem não é confiável. Eu acho que o que a gente às vezes esquece de colocar em perspectiva, pelo menos falou comigo, é de como nossas emoções e os nossos pensamentos não são verdades, não são 100% confiáveis. A mentira do mundo é de que siga o seu coração, siga o seu instinto, seus desejos, quando essas coisas não são eternas. Um dia eu posso estar com o coração me sentindo de uma forma e eu penso e duvido já da bondade de Deus. Eu vejo muitas vezes acontecer isso. Eu tinha digamos, um familiar, ele morreu de câncer, eu orei para Deus, Deus não me respondeu, então quer dizer que Deus não existe, ou quer dizer que Deus não me ouve. Eu tinha um emprego, perdi casa, Deus me fez passar por aquela situação, então quer dizer que Deus não existe. Ou Deus é ruim, ou Deus é mau. E esse salmo, ele já mostra o contraste. O ser humano, ele existe por um tempo com uma flor e ela tá ali na relva, ela tá ali sendo exposta e de repente não se tem mais lembrança dele, ele desaparece. Não, as pessoas não vão lembrar. Seja os reinados mais antigos que hoje em dia a gente nem tem nome, às vezes a gente nem sabe. Pessoas que antigamente, há mais de 5.000 anos atrás, eram importantes e hoje não se sabe. Artistas que morreram ano passado e às vezes a gente cai no esquecimento. Isso é para mostrar que um dia a gente tá aqui, outro dia a gente não tá. Mas o bonito desse texto é que ele compara sempre a Deus, o Deus que não muda, o Deus que continua igual. E nos versos anteriores ele fala um pouco sobre isso, ele fala sobre perdão, ele fala sobre o Deus que não muda, que não altera, que não vai. Um dia você é meu filho amado, outro dia eu não te quero mais, você errou comigo. Muito pelo contrário, ele fala que como um pai se compadece, assim Deus se compadece. Como o céu é distante da terra, assim é a compaixão e as misericórdias do Senhor. E ele continua daí no verso 16, falando, pois soprando nela o vento desaparece. É bonito que ele usa a palavra, é uma ideia de passar por cima. É um verbo usado bastante no Antigo Testamento, em que ele fala, Deus não me passe, não me deixe para trás. É um verbo usado não só nesse salmo, mas é da ideia de que o homem, o vento, ele passa e ele passa o homem para trás, e essa vida do homem é passageira e tudo o que acontece é rápido. É de novo um paralelismo usando outro termo, daí aqui ele usa o vento. Então, soprando nela vento, ou pairando, na verdade, sobre ela o vento, desaparece.
não conhecerá daí em diante o seu lugar, ou seja, a tradução certinha mostra "e de repente não é". E ele nem usa o verbo, ele simplesmente fala "de repente não". E a ideia de que o ser humano, assim como surge, assim ele desaparece. Ele não é, não se sabe, as pessoas não conhecem mais e ele não tem mais a sua posição aqui na Terra e nada é firme, nada é constante. Mas aí ele joga o contraste e esse contraste ele começa no verso 17 falando: "Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem". A palavra misericórdia aqui é hesed. Hesed é uma palavra bastante abrangente no Antigo Testamento. Ela pode significar o eterno amor de Deus, a fidelidade do Senhor, a misericórdia, a graça. Depende da boa vontade do tradutor. Brincadeira. Depende da tradução e o contexto, ela é traduzida. Muitas vezes ela quer dizer sobre o amor de Deus que vai atrás de nós, que nos busca onde nós estamos, a fidelidade dele. Nesse caso, por causa do contexto, ele quer dizer o amor da aliança, a misericórdia da aliança, a fidelidade da aliança. E ele continua essa ideia porque no verso 18 ele usa a mesma palavra aliança. Então, às vezes a gente vê uma tradução, a gente pensa qual que é a mais, faz mais sentido. Nesse caso, seria o amor de aliança, porque ele usa tanto a ideia de temer, de obedecer, e depois ele repete a palavra aliança no próximo verso. Então, o que que Deus está querendo dizer aqui? Mas a misericórdia, a fidelidade do Senhor, o amor dele, a aliança, a fidelidade à palavra dele, é de eternidade e eternidade. Isso não muda. Deus vai cumprir a sua palavra, ele vai ser fiel à sua palavra para sempre. E é sobre quem? É sobre quem os teme, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A ideia de neto e bisneto é falar filho do filho do filho na Bíblia. E aqui eu acho importante o tema, e que continua já no verso 18: "Para os que o guardam sua aliança, e para os que se lembram de seus preceitos e o cumprem". É o que Jesus fala já em Mateus, "Quem me ama obedece os meus mandamentos, cumpre os meus mandamentos". De Gênesis a Apocalipse, aqueles que servem o Senhor, aqueles a quem o Senhor ama, são aqueles que cumprem os seus mandamentos. E eu acho engraçado que hoje a gente fala que Deus ama todo mundo e todo mundo vai ser salvo. A Bíblia é muito clara que não, Deus odeia o pecador. Existem vários salmos que escrevem isso, existem vários versos que falam isso. Jesus, quando fala para os fariseus, ele chama eles de filhos de Satanás, porque essa ideia de que tá tudo ok, tá tudo bonito, não é bíblico. Efésios já fala que nós éramos filhos da ira. Romanos vai falar que éramos inimigos de Deus. E se você consegue imaginar um inimigo, uma pessoa que está indo contra a Deus, não dá ideia de que é algo bom, de que eles são as pessoas a qual esse texto está falando. Esse texto está sendo bem específico. Quem ama Jesus, quem obedece os seus mandamentos, são o fruto dessas misericórdias, são os frutos dessa fidelidade do Senhor. Eles precisam temer, eles precisam obedecer os mandamentos do Senhor. E ele fala, eles lembram dele e eles cumprem. Eh, Aqui não aparece, mas ele tá no particípio, então são no particípio que funciona de forma como substantivo. Então seriam aqueles que estão lembrando e aqueles que estão cumprindo, e aqueles que estão obedecendo à palavra do Senhor. Estende-se a sua misericórdia, estende-se a sua fidelidade, o seu recebe a eles. E eu acho que isso é um tema bem importante, porque ele fala primeiro que o homem não é uma pessoa da qual nós devemos colocar nossa total dependência e confiança, porque um dia tá aqui, outro dia não tá. A palavra em Jeremias fala: "Maldito o homem que põe o seu braço, a sua confiança, a sua força em outro homem", porque ele precisa confiar no Senhor, nos preceitos de Deus e obedecer eles e cumpri-los. E isso também serve a nós. Nós não devemos confiar em nossos sentimentos de um dia eu estou bem com Deus, outro dia eu não estou bem, uma coisa boa aconteceu, uma coisa ruim aconteceu. Isso quer dizer que Deus está mudando ou alguma coisa. Não, Deus não muda, Deus é fiel. A nós cumprir temê-lo, amá-lo e servi-lo e obedecê-lo.
E esse salmo, ele mostra, principalmente esses versos, esse contraste entre o Deus que não muda, entre nós que somos temporários. Que hoje a gente possa entender que essa aliança e essa fidelidade do Senhor à sua palavra, ela continua para sempre. Para os filhos dos filhos, ela não muda. É uma forma de dizer que ela é eterna. Agora, nosso desafio é mantermos-nos fiéis ao Senhor, pela ajuda do Espírito Santo. Que Deus te abençoe com essa porção dessa palavra. Bom dia.